humano. Hoje é dia 19 de fevereiro, tá? De 2026, e completando hoje, então, a tragédia, né, que matou, vitimou cerca de 64 pessoas aqui em São Sebastião no ano de 2023, né? Então que essas tragédias não aconteçam mais. Hoje, estou voltando aqui então para o que eu chamo de conversa comigo mesmo. Mas é claro que eu não conversaria sozinho. O chat está aberto, então as pessoas que queiram comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu necessito, inclusive, disso. A minha audiência é uma audiência específica, seleta, né? Eu costumo brincar aqui que é cerca de meia dúzia de pessoas, mas pessoas com as quais eu convivo, né? E de certa forma troco algumas ideias, algumas palavras, né? Algumas comentam, outras não, mas eu respeito também, né? E respeito todas as opiniões contrárias, né? Então, quando eu venho aqui, né, eu acabo ligando um assunto com outro, né? Já faz tempo, né, que eu não trato de assuntos específicos e parece novela repetida, né? Tem uma novela da Globo de tarde que chama Vale a Pena Ver de Novo. Eu acho que faz uns 20 anos que tem essa novela. Sempre tem o mesmo nome, né? Vale a Pena Ver de Novo, talvez, né? Como eu não assisto novela, deve mudar de novela, né? Mas é uma novela antiga. E eu fico percebendo, né, que aqui no Brasil e talvez no mundo, né, que a gente trata mais do Brasil porque é o país que a gente vive, onde a gente nasceu, embora sejamos de uma diversidade absurda, né? Então ninguém pode se dizer brasileiro legítimo, né, autêntico. Os legítimos eram os índios, né? Mas a gente já sabe da história do Brasil. Vamos nem entrar nessa celeuma. Mas quando eu falo da minha audiência, eu fico até meio constrangido de discutir sobre algum assunto aqui, porque dá a impressão que eu posso passar a ideia de que eu seja um magnânimo, que eu esteja acima do bem e do mal, que eu seja um ser especial. Não. Eu acho que eu sou a última pessoa, né, que teria a autoridade, a capacidade e a legitimidade de falar alguma coisa. Eu sou falho pra caramba, eu sou pecador pra caramba, né? Só que eu consigo visualizar o comportamento, inclusive o meu, né? O meu comportamento não necessariamente ele é correto, né? Eu sou motorista. Então, no trânsito é onde a gente acaba cometendo os maiores deslizes, né? Porque no trânsito o carro é uma arma. Então você pode ser o cara mais cortês do mundo e o cara mais violento do mundo. Porque o trânsito ele acaba tendo a capacidade de nos tirar do sério, né? Porque são pessoas conduzindo uma máquina mecânica, né? Que passível de falhas, né? E de manutenção. Às vezes a gente não faz manutenção no carro e dá problema pra caramba. É uma frota grande, gigantesca, que tem carros de mais de 20, de 30 anos rodando, e tem carros novos rodando com uma capacidade espetacular. E, por outro lado, as vias são extremamente complicadas, né? São vias estreitas, estradas não duplicadas, estradas perigosas, estradas emburacadas, né? As de São Paulo são um pouquinho melhor, né? Mas as outras do país, de uma maneira geral, estão ruins. Até a Dutra está complicado de andar na Dutra, né? Mas o que eu quero dizer não é isso, não quero nem fugir muito do assunto. O trânsito, ele tem a capacidade de nos transformar em heróis ou vilões. Heróis necessariamente não. De repente você socorre uma pessoa, tem alguém com algum problema lá, você para para socorrer, tem alguma vítima de trânsito, você para para socorrer. Mas normalmente o trânsito nos transforma em vilão. E eu tenho essa capacidade de me irritar um pouco no trânsito, né? E também com algumas regrinhas de conduta, né? Tem coisas que se discute, tem coisas que não se discute. Eu acho que é até importante a gente, de uma certa forma, desde que a gente seja instruído de boa vontade, de sabedoria e de bons sentimentos, eu acho que dá para discutir tudo, inclusive política, religião, por que não?
né? Discutir, apresentar os opostos é uma maneira de crescer também, de você absorver conhecimento e de alguma certa forma passar conhecimento também, é uma troca, né? Então, mas nutra-se de argumentos e não de ódio, né? É o que a gente tem visto por aí. Tudo é motivo de discussão, de ódio, de separação, e eu penso que isso seja um absurdo. Eu falei de algumas regras de conduta. Jogar lixo no chão, tá errado? Não se discute, né? Matar alguém, tá errado, não se discute. Feminicídio, tá errado, não se discute. Estupro, tá errado, não se discute, tá? São questões comportamentais e que são inegociáveis, né? Como tantas outras, né? Só que quando a gente vai discutir política, por exemplo, a gente se nutre muito mais de ódio, né? A gente escolheu lados, né? Tem o lado A e o lado B, né? Se o cidadão não for do lado A, ele é do lado B, ele é subversivo, ele é extremista, ele é fascista, ou ele é comunista, petista, comedor de criancinha, todos os absurdos. Então eu tenho a impressão que para haver um cidadão do bem, tem que haver um cidadão do mal também. A gente tem que escolher um vilão, meio que para a gente externar ou expor ou atacar o que há de ruim em nós. Eu tenho certeza, as pessoas, porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso, sou aquilo. Todos nós temos assim uma brasinha de bons sentimentos e de maus sentimentos. Tem algumas correntes filosóficas, né? Que a gente já tratou aqui, a gente pode falar de Schopenhauer, Heidegger e outros, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes diz que a gente tem a natureza humana, que a gente luta contra o mal assim, constantemente, tá? O homem é o lobo do próprio homem, né? Então, que lobo que prospera? O que prospera dentro do homem? É o que ele alimenta, né? É o bem ou o mal. Chega-se no absurdo, né? Eu acho que parece que é uma provocação. A última que aconteceu foi essa história de uma das escolas de samba do Rio de Janeiro ter feito uma homenagem para o Lula, né? Eu penso que seja um momento muito infeliz, até pelas circunstâncias que esse tema foi colocado. Se tivesse colocado a história do Lula isenta, por exemplo, um pernambucano do sertão, do Agreste, que veio para São Paulo, que lutou, que venceu, que foi presidente por 3 vezes, que elegeu um dos seus sucessores. Mas essa arte ela foi manchada pela política, né? E no momento conturbado que a gente vive, de polarização entre esquerda e direita, o que se julga de que seja esquerda e direita? Essa história de esquerda e direita ela é muito maior do que a gente está discutindo aqui. Então, a gente precisava pesquisar um pouquinho melhor isso, tá? Né? Eu acho que, acima de tudo, há de prevalecer na política o bem maior, a coletividade, a sociedade e o bem comum. É basicamente isso, não tem muito o que fazer. Mas como eu falei, para existir o cara bom, tem que existir o cara ruim. A gente tem que eleger um cara tem que eleger um Judas para poder bater no cara. E não é isso, não é isso. A gente precisa pacificar o país. Nós precisamos nos pacificar. A vida já é tão difícil, tão complicada, cada um com a sua batalha diária, com a sua luta, com a tua guerra particular, com seus problemas de saúde, tanto pessoal quanto familiar. Né, com essa violência desmedida que a gente vive aqui, a cada 4 minutos morre uma mulher, violência, vítima de feminicídio. Quantas crianças também não morrem, quantas crianças que não são violentadas, quantos idosos não são violentados, quantas pessoas não morrem diariamente no trânsito. Nesse carnaval, hoje é dia 19, hoje é quinta-feira, nesse carnaval a Polícia Rodoviária vai fechar ainda, né, o balanço, mas são mais de 100 e tantas mortes, 110 mortes com certeza, né? Então é uma extrema violência, tá? De uma maneira geral, por falta de entendimento, por falta de espírito coletivo, por falta de espírito de sociedade, por falta de fraternidade, né, de generosidade, né? E o que é importante para a gente? Importante, é recorrente eu falar da finitude. Mas por quê? Eu não falo da finitude de uma maneira depressiva, de uma maneira ruim, não.
É justamente para saber que isso é finito e eu tenho que cumprir uma missão aqui, e essa missão tem que ser a melhor possível, eu tenho que buscar dar sentido para a minha vida. Mas a minha vida é pessoal, né, as pessoas que acreditam, a salvação sim, ela é pessoal, mas a vida é coletiva. Né? Não tem como eu pensar que eu estou bem de saúde, que eu estou bem de vida, se tem um cidadão do meu lado, o meu vizinho ali, meu vizinho mesmo, que está passando mal, está passando perrengue, está faltando dificuldade por problemas dele, talvez, mas há de se avaliar, não dá para questionar, também não dá para condená-lo, né? E tudo isso nos provoca algumas comoções seletivas. Eu tratei com o Léo esse assunto, até não passando, não foi nada específico, mas a gente é capaz de se emocionar, de se comover por alguns casos, mas não por outros. Falei dos moradores de rua, né? A gente se comove de repente se o cara morre violentamente. Mas a gente se comoveu com a vida desse cara? Dificilmente. A gente está nessa loucura toda, a gente não consegue nem perceber o que está passando à nossa volta, as dificuldades que as pessoas, além de nós, passam também. Então acaba sendo seletiva. Quais os assuntos assim que vieram à tona, né, nesses últimos dias? São tantos assuntos, a gente troca um assunto pelo outro. Né? Isso é um pouco culpa da imprensa, mas é a culpa também desse nosso imediatismo. A gente quer produzir assuntos, fatos novos, a gente quer dar o furo de reportagem sempre, uma notícia aqui, a gente quer lacrar, a gente quer estar nas redes para, de uma certa forma, lucrar e para se sobressair, né, perante um cidadão, um vizinho nosso, amigo nosso, um cidadão igual, né, a nós, né? E com tudo isso, cara, essa divisão é tão tosca, tão idiota, tão insana, que, como eu falei, para se escolher um Cristo tem que ter um Judas. Então você escolheu o teu Cristo, aí você condena o outro lado, condena até com palavras fortes, palavras desejando até o mal, né? Que o cara vai ter um câncer porque fez isso, porque... Cara, isso não é um princípio cristão. Ao meu ver, não é um princípio cristão. Então, de fato, nós precisamos pregar a paz. Isso vem de todos os lados, né? Deputados mesmos que são representantes nossos todos, não interessa se ele foi eleito pela direita, pela esquerda, ele é representante de um país inteiro, de uma nação inteira. Então é responsabilidade dele lutar pelo país, pelo bem do país, pelo bem da nação, pela unificação, pela pacificação. Não adianta a gente querer dividir as coisas, né? Redes sociais produz heróis e bandidos, né? Bandidos no sentido que as pessoas são condenadas sumariamente, né? Sem ao menos serem investigadas. Será que é isso mesmo? Será que não é? Né? Lembro da escola base, de muitos anos atrás, pesquise que vocês vão saber o que é essas condenações sumárias. Né? Então, um deputado ele tem que tomar muito cuidado, porque ele é representante de uma nação inteira. Então não dá para ele escolher um lado e condenar o outro. Ele está ali a serviço de um Brasil. Ele é uma instituição de Estado. Ele faz parte do poder legislativo, assim como, né, o presidente faz parte do poder executivo, e os ministros. Está uma situação tão insana, tão descontrolada que, acho que a gente nunca teve na vida um Supremo Federal, um Supremo Tribunal Federal tão em evidência assim, né? Absurdamente em evidência. Não dá para entender. Dias Toffoli envolvido até o pescoço nesse escândalo do Banco Master. O próprio Alexandre de Moraes também, onde a mulher dele também fez um contrato gigantesco lá com o Banco Master. Então, cara, é o pensamento coletivo também. A gente não vai conseguir isso dos políticos, porque não são os políticos que mandam no Brasil e no mundo. Via de regra é o capital, e o capital é selvagem, cara. O capital quer preservação de lucros. Ele compra, ele vende, ele rouba, ele mata, ele fere, tudo pelo capital, tudo pelo poder e pelo dinheiro. É um círculo vicioso, né? Então, o papel das instituições religiosas ela é de vital importância
para tratar de questões religiosas, de colocar amor, de colocar fraternidade, de colocar bondade, generosidade no coração das pessoas. Igreja tem que estar apartada do Estado. Igreja não tem que saber, não tem que discutir se esse é melhor, se aquele é melhor. Tem que ser o bom para todo mundo, para o Brasil. Ele tem que botar bons valores, bons princípios no coração do homem, e começa pela família. E depois, né, ele pode orientar aí, mas é orientar pela pacificação, pela tranquilidade, né? Porque a gente tem que parar com isso. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Falei também ano passado sobre o cidadão passar pela vida em branco também. Então não dá para o cidadão simplesmente cruzar os braços. Política eu não discuto, religião eu não discuto, futebol eu não discuto. Cara, você vai passar em branco pela vida. Cara, que sentido que você está dando para a tua vida? A omissão também é um pecado grave, um pecado forte para quem crê em alguma coisa, para quem acredita em alguma coisa, tá? Então é isso, é o que eu penso, e eu acho que a gente precisa começar, né, como a vida, né, tudo começa depois do carnaval, recomecemos com paz, com tranquilidade, com muito trabalho, né? E porque a gente não tem garantias de nada. Segundo Nietzsche, as garantias são as atitudes, os gestos que nos tornam escravos, né? E eu digo garantia de tudo, né? Ninguém tem garantia nós não temos garantia de nada. E muitas vezes a própria religião nos vende uma garantia. Não, o que nós temos aqui é um inferno, mas eu tenho a garantia de que você vai receber a vida eterna, o céu, alguma coisa assim. A garantia é nós que temos que fabricar, nós temos que construir essa garantia no dia a dia. Eu não tenho garantia de nada, eu não sei quanto tempo que eu vou viver, se eu vou comprar um carro zero, se eu vou comprar uma casa, né? O que é garantia? Garantia talvez seja a minha tábua de salvação, e não é não. A tábua de salvação sua é viver a cada dia, a cada momento, dar risada mesmo, se divertir, e também não dá para condenar. Eu acho que a gente está aqui para, de alguma forma, ser feliz, para abraçar, para conversar, para, né, se confraternizar com pessoas. A vida não é feita de flores? Não. A gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar, né? Mas sem essa ambição desmedida, sem pisar na cabeça do outro para poder usar o outro como escada para alguma coisa. Isso não é um princípio, de fato, cristão. Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu tinha que dar esse recado, ou externar a minha opinião, na realidade. Como eu não sou supra-sumo de nada, eu não sou, né, o sabe-tudo, estou longe disso. Se tem um cara mais sem saber de nada da vida, sou eu, né? E sem bondade nenhuma. Se fosse convidado para fazer um filme, por exemplo, vocês sabem qual que seria o meu papel nesse filme? Eu seria a titica do cocô, do verme, do cavalo, do bandido. Um grande abraço a todos, um bom 2026. E eu volto sempre nas quintas-feiras com programas inéditos do Pod Lopes. Um grande abraço.